Nossa conversa hoje vai ser sobre essas conversas internas, sobre esses hábitos que nós temos, diga-se de passagem, maus hábitos, da gente ficar segurando perguntas, da gente ficar segurando respostas, da gente ficar retendo emoções, sentimentos e pensamentos. Quais são os desdobramentos disso e por que a gente acredita que se a gente falar, fere o outro. Mas se nós não falarmos, fere a gente a ponto de nós adoecermos por conta dessa carga emocional que vai ficando pesada, pesada, pesada. Eu vou trazer para exemplificar essas conversas, essas reflexões que nós vamos fazer, dois casos. O primeiro, de uma pessoa que teve um tumor cerebral. E aí eu perguntei, como é que você lidou e como é que você lida com esse fantasma que está aí dentro? Que é esse tumor que cresce e na medida que ele cresce, eu penso que ele vai assombrando, vai crescendo os medos se a gente não assume um certo controle sobre ele. Como é enfrentar esses medos de forma tão desigual, né? Porque ele vai crescendo, alimentando-se de nós e nós vamos tendo que tomar posicionamentos diante dos pensamentos, diante dos sentimentos e diante do nosso comportamento principalmente. Como eu vou enfrentar uma doença? Quais são esses medos? É o medo de não dar conta, de não ter força para lutar, é o medo de perder uma família que a gente ama, é o medo de perder a capacidade de andar, de falar, de comer, de ser autônomo e capaz de cuidar das suas coisas, é o medo de abandonar esse mundo sem saber o que nos espera, é o medo da dor, é o medo da morte súbita. Tudo isso são medos. Mas se a gente retém esses medos, se a gente não dá conta de falar sobre isso, ele também aumenta. E uma dessas pessoas falaram comigo assim, as pessoas olham para mim e elas não falam no assunto, mas a gente percebe que elas estão querendo falar. E aí se eu falo, elas têm 1001 perguntas. Quais são os sintomas? Como eu descobri? O que eu sinto? E é interessante porque assim, a partir dessa fala, a partir dessa abertura, aí a pessoa avança. E ela tem uma curiosidade muito específica às vezes, que é de, será que eu tenho? Na verdade, muita gente não está pronta para ouvir o outro, né? Quais são as dores do outro? Não, elas querem saber se existe alguma possibilidade dela desenvolver um tumor desse tipo. Esse é um exemplo. O outro exemplo de uma pessoa que estava conversando sobre essas perguntas internas é que ela estava perdendo muita massa magra, então ela emagreceu muito. E aí as pessoas olham para ela de um jeito diferente, né? Um jeito que diz assim, você está doente? O que é que aconteceu que você está emagrecendo tanto? E ela fica incomodada com essa pergunta. Ela não fica, ela fica evitando sair, ela fica mudando a sua rotina para não ter que ouvir essas perguntas. Então, nós chegamos no ponto da nossa reflexão. Quais são as perguntas que nós gostaríamos de fazer que de fato devem ser feitas? Quais as perguntas que de fato a gente não deveria fazer, né? E a gente não deveria fazer
e a gente não deveria ruminar, nós não devíamos ficar amassando barro, toda hora voltando naquilo, toda hora voltando naquilo. Existe uma conversa interna, existe um perfil comportamental, então tem pessoas que são mais diretas. Se eu quero falar uma coisa com você, não tenha dúvida de que eu vou chegar para você e vou falar com você. Existem pessoas que, apesar delas quererem perguntar, falar, elas vão fazendo rodeios. Isso é da natureza dela, é do perfil comportamental dela. E ok, tá tudo certo. O que não se pode fazer, nem nós e nem os outros, ficar com essa ruminação crescente, com esse incômodo que não nos permite alívio, e a gente vai juntando essas preocupações, nós vamos guardando as nossas perguntas, nós vamos guardando as nossas respostas e de repente a gente adoece, a gente não consegue dormir, o nosso corpo físico começa a dar sinais de não aguento mais segurar tantas coisas. Esse é o principal ganho de quando nós começamos a olhar para dentro de nós, quando nós começamos a observar como é, onde é que as nossas emoções estão se alojando em nosso corpo, onde elas alojam, onde dói, onde tensiona. E muitas vezes são inconscientes. Esse comportamento é um comportamento protetivo do nosso cérebro, do nosso corpo, para nos proteger, para nos fortalecer. Então, se eu estou tensa e eu tensiono meu ombro, eu vou criando compensações, às vezes com meus braços, às vezes com minha cervical, e a gente precisa observar isso. Observar para corrigir, observar para intervir, para saber qual é a hora que a gente precisa dar um basta. Como nós estamos equilibrando o nosso lazer com o nosso trabalho, as nossas preocupações, com as nossas diversões, com os nossos hobbies, com aquilo que nos esvazia, nos tira essa tensão. Se for uma atividade física ótima, ela tem uma ótima função para isso. Se for um passeio no jardim, se for um passeio na rua, mas nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes, porque tudo isso que a gente vai guardando e não é bem direcionado, não tem função. A preocupação não tem uma função se ela não nos alerta para determinados cuidados que a gente precisa. O outro não tem função de ficar falando se não for de uma forma que a gente consiga entender, e o entender é sentir principalmente, né? Então, existe problemas que são físicos, que são reais, mas que muitas vezes eles são aumentados por conta do outro, que não tem a consciência do que ele está falando, do que ele não está falando, do que ele está fazendo, percebe? Então, se a pessoa já tem um problema como o câncer, como o tumor, ela não precisa de determinados desconfortos das outras pessoas. Se você quer perguntar, você pode chegar para essa pessoa e falar: olha, eu posso te perguntar uma coisa? Ou então você sonda ela para ver se ela dá conta de falar sobre aquilo. E se, no segundo caso, não se preocupe tanto com o outro, não se preocupe tanto com o que o outro pense, preocupe mais em você, em o que você pode fazer para você melhorar a sua condição física, para você melhorar o seu bem-estar. Às vezes uma ajuda profissional faz muita diferença. Então, se você está perdendo, nesse caso específico, a massa magra,
Então você precisa procurar um nutricionista, você precisa procurar um nutrólogo, um médico, alguém que vai te ajudar, um profissional da área de educação física, que vai te ajudar a resgatar isso. Mas se você fica só no estágio da ruminação, você não age, ou você não age da forma correta, mais eficiente. E aí, de repente, você desiste achando que não tem jeito. E não tem jeito não é porque não tem jeito, é porque você não procurou o caminho mais assertivo, entende? Então vamos ouvir essas perguntas que nós temos diante das nossas vidas, vamos ouvir as respostas, vamos prestar atenção em nós e no outro, para que a gente possa ajudar as pessoas, para que a gente seja um ponto que seja positivo, que seja proativo, que seja impulsionador para essa outra pessoa que sofre, para essa pessoa que já tem problemas. Não precisa que nós levamos mais. Pense nisso. O que te incomoda? Por que te incomoda? Por que essa pergunta fica recorrente e você ainda não encontrou respostas? Pense nisso. Até.